Boa tarde, pessoal. Boa noite ou bom dia, né? Dependendo do horário que você está nos assistindo. Então, essa aula nossa é a continuação da terceira aula sobre o Word. E nós vamos falar um pouquinho sobre tabelas, gráficos e elementos visuais. Eu vou abrir aqui a minha tela. Então, nós estamos aqui com a janela do Word aberta e nós queremos inserir uma tabela, ok? Aqui aparece o gráfico de tabela, são os menus, como é que a gente pode inserir. Nós temos uns modelos prévios aqui que você pode escolher para você inserir, ou você vai inserir manualmente, né? Eu vou inserir, então, uma tabela com três colunas, vou selecionar 3 e vou selecionar aqui 5 linhas. Ok, tá aqui minha tabela inserida. Tabela layout é onde eu mudo a altura da minha linha ou a largura da minha coluna, certo? Eu também posso colocar ajuste automático, autoajuste de conteúdo, que ele vai se adaptar ao que você escrever aqui dentro, autoajuste de janela ou a largura fixa, não é? No menu do layout da tabela, nós temos exibir linhas de grade, propriedades, desenhar tabela, borracha, excluir. No excluir, nós temos excluir células, colunas, linhas e tabela. E outras coisas, não é? Eu vou escrever aqui, alunos, deixa eu colocar uma letra maior, vamos voltar lá ao conhecimento da nossa primeira aula sobre o Word, né? Vamos abrir a fonte. Estudantes. Vamos supor que eu queira que essa palavra ocupe as 2 colunas. Então, eu vou layout de tabela, mesclar células, ok? Se eu não quiser essa coluna mesclada, eu venho aqui, dividir células e divido novamente. Ah, ela não ficou certa aqui. Só você vir aqui nessa... Como é que a gente mexe com a coluna? Olha. Na hora que vira uma cruzinha aqui, o apontador do mouse, você pode mexer com a célula que você está querendo mexer. Aqui eu mexo com a largura para lá e para cá. Eu posso também mesclar 3. Olha, mesclar células. Eu mesclei as 3 colunas. Vou lá na página inicial, no menu da página inicial, e centralizo. Também posso vir aqui no layout da tabela, e aqui eu tenho a opção de como é que eu vou colocar a palavra ou em cima, ou no meio. Aqui é a centralização, né? É a formatação da palavra na célula. E aqui é a centralização dela no vertical, aqui. Olha, eu posso colocá-la mais para baixo, no meio, mais para o lado esquerdo, no meio, na forma vertical, no centro, no meio, na direita. Eu posso pôr embaixo. Viram que aumentou o espaço aqui? Mas eu gosto de colocar sempre no meio, certo? Mas vamos tirar agora essa divisão que a gente já aprendeu a fazer e vamos dividir. Dividir em 3 colunas. Ok. Vou dividir, vou voltar para onde que ela era, né? Para o formato dela. Nota de prova, nota de trabalho. Isso. Muito bem. Vou diminuir essa célula, essa fonte. Vou colocar todo mundo com tamanho 15. Vocês viram que eu selecionei a linha inteira. Então, tudo com 15. Vou inserir mais uma coluna aqui, olha.
Não, editar cabeçalho não. Vou fazer de novo para vocês verem. Marquei a coluna, apareceu um mais aqui, olha, na lateral dela. Pronto. Eu vou total das notas. Muito bem. Estudante. Ana. Bia. João. Lucas. Ok. Aqui também eu posso marcar a minha coluna e centralizar. Ou eu posso marcar só a célula. Vamos dar o Ctrl Z, exercitar conhecimento. Marcar só a célula e formatar. Trabalhar em grupo, assim, em conjunto, é mais fácil e fica mais bonito o seu layout. Vamos colocar umas notas aqui para os estudantes. Nota 10, 8, 7, 6. Ok? 8, 6, 5, 4. E aqui nós vamos inserir uma fórmula. Qual que é a fórmula? Vou até escrevê-la aqui, ó. Sum, ou, em português, soma. Só que aqui a gente não escreve. Lá no Excel, se a gente escrever, funciona. Tabela layout, olha. E aqui no cantinho vem fórmula. Sum left. Deixa eu ver se está aparecendo, porque ontem não apareceu. Deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Sum left. Ok. Ele já somou. Vendo? Copio. Colo. E atualizo com o F9, tá? F9 é um atalho de teclado para você atualizar a sua fórmula. Deixa eu voltar aqui. E fórmula. Aqui não tem como mostrar para vocês, mas também a gente pode atualizar a fórmula pela própria fórmula. Vem aqui fórmula, a gente lança e depois aparece atualizar ou não. Neste caso não apareceu, então anotem aí, F9 para você atualizar as fórmulas, os resultados das fórmulas, tá? Ajuste automático de conteúdo. Olha só, o que ele faz? Ele pega a coluna e ajusta de acordo com o que contém aquela coluna. Vamos voltar. Ajuste de janela. A partir da sua visualização de página, da janela que você tem, ele vai ajustar a sua coluna para a sua janela, tá? Esses são já ajustes automáticos. Distribuir linhas. Não vai funcionar, mas distribuir colunas. Viram que agora elas ficaram do mesmo tamanho? Então, quando eu utilizo esse comando distribuir colunas, ele faz com que as colunas fiquem todas do mesmo tamanho. Coloquei todos os meus, todas as minhas escritas, todos os caracteres no meio da linha. Viram aqui? Voltar lá. Tabela layout, olha aqui. Eu cliquei aqui, centraliza o texto horizontal e vertical dentro da célula, certo? Muito bem. Quero mudar a minha borda, porque é importante a gente também saber fazer isso, né? Então, aqui eu vou na página inicial, bordas e sombreamentos. Posso desenhar as bordas que eu quero. Então, eu quero aqui está a tabela inteira. Vou marcar só essa parte aqui, que eu quero só essa linha diferente. Então, eu quero borda e sombreamento. Naquela coluna, eu quero uma linha mais grossa. Naquela coluna, naquela linha. Ah, não deu para vocês verem, porque eu pus bem sutil. Vou aumentar para ficar mais visível. Observem como que ficou diferente a borda dessa primeira linha.
né? Aqui no meio eu não quero essa borda desse jeito. Então, bordas e sombreamentos. Vou marcar essa daqui e vou vir aqui. Escolhi. Viram? Só ao redor dela é que ficou mais escuro, mais grosso. Essa é a espessura da minha borda. Eu quero que essa célula fique mais escura. E vou fazer a mesma coisa aqui. Esse recurso de deixar uma linha numa cor e outra linha noutra cor é importante quando você tem uma tabela muito grande, com várias linhas, que dá para você acompanhar uma e outra sem precisar de usar régua, certo? Aqui, vou pôr sombreamento em tudo. Isso que eu fiz aqui chama-se sombreamento. O que é o sombreamento? É colocar uma cor no fundo da sua célula. Cada pedacinho da sua tabela chama célula, tá bom? Então, muito bem. Nós acabamos de encerrar nossa aula de tabela. Como eu tenho toque, eu vou colocar a tabela inteira aqui com a mesma borda. Pronto, ficou bonitinho. E é isso. Vamos supor que eu queira inserir uma imagem também, que a gente também pode fazer isso. Vamos pegar aqui uma imagem, vamos escolher aqui no Downloads. Vou escolher uma imagem minha mesmo. E eu coloquei dentro da célula, tá vendo? Posso fazer isso? Pode. Inclusive, quando a gente ensina tabela, ensina gráfico para os estudantes, a gente usa muita imagem, não é? Essa imagem aqui, como é que está a quebra de texto dela? A quebra de texto é muito importante porque é ela que define a posição da imagem em relação ao texto. Deixa eu aumentar aqui. Quebra de texto. Em frente ao texto. Então, se eu mexer com ele aqui, eu tampo até o que está escrito. Eu posso colocar superior e inferior. Então, meu texto vai ficar embaixo ou acima da minha imagem. Normalmente, eu uso através, porque eu posso mexer com a minha imagem para onde eu quiser e não atrapalha o meu texto, certo? O que eu posso fazer também com a minha imagem é cortar. Eu venho aqui, ó, formato de imagem, cortar. Eu venho e mexo com ela do jeito que eu quiser. Agora ela tem o formato do texto, um formato que tá a fotografia. Olha, cortar para demarcar a forma é se eu quiser mudar a forma da minha foto ou da minha imagem, tá? Então, vou colocar aqui um X, né? Eu fico no fundo, mas a minha moldura é um X. Vamos ver outro aqui. Olha, vendo? Isso é demarcando, fazendo que a foto com que a imagem que você mexeu tenha uma determinada forma. Agora, a taxa de proporção, ele mesmo vem e define, a partir do que você escolher, a proporção que ele vai ter. Então, olha, 16 por 9. Vendo? É o formato. Deixa eu voltar ele para cortar para demarcar a foto. Deixa eu colocar normal e taxa de proporção 1 por 1. Olha. Cortar. Taxa de proporção. Quadrado, 2/3. Mas eu não quero nada disso. Inicial. Tá, não funcionou na minha imagem, mas vamos Ctrl Z. Ctrl Z até voltar ao que era. Pronto. Muito bem. Aprenderam também a trabalhar com a imagem. Vamos tirar a imagem daqui, vou abaixar um pouquinho.
como ela está na quebra de página, que é quebra de página, através eu consigo mexer nela do jeito que eu quiser. Vou colocar aqui, certo? Então, formato de imagem, eu tenho também remover plano de fundo. Pronto. Mexi nela o tanto que eu queria para remover só o fundo e não me removi. Ok, ainda ficou alguma coisa aqui no fundo. Deixa eu ver. Remover plano de fundo. Ok. Lembrando que o Word, ele não é um editor de imagem, mas ele faz algumas coisas. Eu posso vir aqui corrigir cor. Vamos aumentar, porque a resolução está muito ruim, porque ele era pequenininho. Cor. Redefinir imagem. Vou inserir outra que essa está muito ruim. Inserir imagem deste dispositivo. Não, vou inserir uma imagem online. Inserir imagens online. Pesquisar. Avião. PNG. Ele vai buscar desenhos de avião. Inserir. Vendo? Ele inseriu a imagem. Eu consigo mexer com ela daqui? Não, porque a forma dela aqui, a quebra de página está alinhado ao texto. Então, eu vou transformar em através e vou colocar onde eu quiser, certo? Aí, gente, olha só que interessante. Eu posso vir aqui, inserir tabela. Vamos de novo, formato de imagem. Vou colocar a quebra dele ao redor. Quadrado. Ok. Tabela, inserir. Vou aumentar aqui. Página inicial. Vou aumentar bastante a letra. Vou colocar aqui 60. Legal. Eu coloquei 60, mas ficou 12. 60. B. I. Eu posso, com essa imagem, fazer uma questão de prova, né? Com que letra? Marque a letra inicial da que corresponde à imagem. Normalmente, quando a gente trabalha dessa forma, vem cá, primeiro vamos diminuir aqui a largura. Não, eu não quero que ela fique dentro. Eu quero que ela fique fora. Isso, muito bem. Não dentro. Ok, não funcionou desse jeito. Vamos pôr através. Já sei, vamos colocar atrás. Quebra
de texto atrás do texto. Ok. Aí funciona. Recortar, colar, né? Muito bem. Normalmente a gente escreve assim: marque a letra com a qual começa a palavra. Qual a letra que inicia a palavra correspondente à imagem? Eu não sei, né, gente? Eu não sou alfabetizadora, mas normalmente assim. Com que letra começa a palavra, né? Você pode colocar lá uma lacuna, vião, né? Mas é só uma sugestão aí para a gente poder. Tá, vião. Marque a letra que corresponde. Marque a opção que corresponde à letra que inicia a palavra e depois complete, ok? Olha como a gente usou aqui tabela, imagem. A imagem, então, aqui, olha, a gente custa selecionar porque ela está marcada como atrás do texto. Mas se você tiver dificuldade, é só você vir aqui em selecionar objetos, que aí você seleciona mais fácil, tá? Muito bem. Então, encerramos tabela, encerramos também imagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, lembrem de me perguntar através do e-mail, tá certo? Vou fazer o seguinte. Por que você não quer desmarcar? Desmarcar. Eu vou inserir um gráfico. Vou passar para outra página aqui. Eu quero inserir um gráfico. Inserir gráfico. Quero inserir um gráfico de coluna. Ok. Quando ele insere um gráfico, ele também mostra para a gente aqui os layouts de gráfico, aqui em cima. Então, eu posso escolher o modelo que eu quero. Vejam que muda o layout dele. Observe, olha, estou escolhendo modelos, está mudando o layout dele. Aqui, com barra no fundo, são linhas de grade. Aqui já não tem linha de grade. Aqui ele tem um fundo mais cinza. E assim tem vários tipos de gráfico. Eu vou agora preencher os dados. Ele inventou para mim que série 1, série 2, série 3. Nota primeiro bimestre. Nem vou colocar nota, vou colocar só primeiro bimestre. Primeiro bimestre. Segundo bimestre. Se bem que em Betim não é bimestre, é trimestre. Vou colocar porque aí fica gravado na cabecinha de vocês. Primeiro trimestre. Segundo trimestre e terceiro trimestre. Ok. Aqui vamos colocar o nome dos estudantes. Vou copiar aqui os que eu tinha inventado aqui em cima. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Também vou copiar as notas. Ctrl C, Ctrl V. Ok. Agora, automaticamente, ele mudou aqui o meu gráfico, tá vendo? Então, pessoal, voltando aqui com vocês viram que eu mudei meu cenário aqui, né? Agora eu estou no laboratório de ciências. Tem aqui, do meu lado, temos DNAs. Tô chique. Bom, nosso último conteúdo dentro do Word, antes da impressão, é claro, é falar de mala direta. O que é mala direta? Mala direta, aí está escrito, vou ler para vocês, é uma ferramenta essencial para criar documentos personalizados em grande escala. O que é isso? Você tem que mandar alguma correspondência
para um grupo X de pessoas. E esse grupo de pessoas você precisa criar as etiquetas ou criar a própria correspondência mudando o nome, mudando o endereço para essas pessoas, certo? Então, para isso que serve a mala direta. Como é que a gente faz para a gente poder criar uma mala direta? Primeiro, eu tenho que ter uma lista de destinatários, não é? E eu tenho que ter também o que eu quero, quais os dados que eu quero. Então, eu coloquei para vocês aqui nesse slide que vocês têm que preparar o documento principal. Então, o que você quer que a sua mala direta trabalhe? Com quais dados? Nome, endereço, responsável, turma, né? Então, isso é preparando o seu documento, é o seu banco de dados. O número 2, você tem que selecionar a fonte de dados e depois inserir os campos de mesclagem. Vou fazer isso aqui com vocês. Eu vou compartilhar na minha tela. Opa, fui lá para frente. Vamos lá. Compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela inteira, porque da última vez que eu compartilhei só um pedacinho, só o Word, não deu muito certo, né? Então, eu já até criei aqui um banco de dados. Vou retirar aqui. Vou começar um arquivo novo. Ok. Correspondência, iniciar mala direta. Olha, eu posso criar cartas, mensagens de e-mail. Antigamente, quando eu mandava carta para clientes de uma grande empresa que eu trabalhava, a gente criava a mala direta com cartas. O texto era padrão e só o prezado senhor, né, aos cuidados de essas coisas que mudavam. Hoje em dia a gente não escreve mais carta, né? Mensagens de e-mail também, envelopes e etiquetas. Eu vou criar aqui etiquetas. Escolhi aqui um modelo de etiqueta de 2,3 centímetros por 8,89, mas eu posso escolher outros modelos também, ó. Esse aqui, vamos escolher um pequenininho. Tá vendo? Ele monta para mim uma folha de etiquetas. Agora, eu vou selecionar os meus destinatários. Eu já tenho uma lista que eu criei anteriormente. Cadê? Downloads. Mala direta. Ok. Está no Excel. Agora, eu vou... Nessa primeira etiqueta que não tem nada, é o que eu vou escolher. Tá? Bloco de endereço. Eu quero o nome. Assim. Vamos lá. Bloco de endereço. Inserir campos de mesclagem. Nome completo. Já inseriu. Fechar. Depois eu quero responsável. E, por fim, eu quero endereço. Só que aqui não cabe, então tem que mudar o tipo de etiqueta, né? Etiquetas. Opções. Vou pegar uma maiorzinha para caber tudo. Ok. Envelopes não, etiqueta sim. Ok. Aumentou? Não aumentou, não. Atualizar etiquetas, visualizar resultados. Olha aqui, ó, não inseri o nome. Inserir campo de mesclagem. Nome completo. Inserir. Fechar. Ok. Atualizar etiquetas. Muito bem. Eu quero agora mudar o nome, o tipo de etiqueta. Etiqueta. Opções. Ok. Ok. Onde que eu fecho aqui? Ó, eu vou começar de novo, tá, gente?
iniciar mala direta, etiqueta, vou mudar o tamanho, então, aqui, muito pequenininho. Esse aqui tá bom. Ok, muito bem. Então, aqui dá pra gente fazer o que eu queria mostrar para vocês. Bloco de endereço. Ok. Inserir campo de mesclagem, nome completo. Aqui, inserir escola. Aí, eu vou colocar assim, nome completo, eu vou colocar um espaçozinho, inserir responsável. Ok. Antes do responsável, eu quero também inserir turma. Turma. Inserir. Fechar. Ok. Atualizar etiquetas. Pronto, ele copiou, criou a nossa mala direta. Agora é só imprimir as etiquetas. Antes, porém, eu tive que preparar a minha lista, o meu arquivo de onde eu cliquei, onde eu digitei os destinatários. Deixa eu abrir para vocês verem como é que é a listinha que eu criei. Mala direta. Aumente leitura. Então, essa aqui é a minha mala direta. Eu tenho o nome completo, turma, escola, responsável, telefone e o endereço, certo? Então, eu criei primeiro minha lista de destinatários para depois eu criar lá a minha mala direta, ok? Vamos supor que agora eu queira imprimir, que é a última parte dessa aula de hoje. Arquivo, imprimir. Quando eu mando imprimir, eu escolho primeiro para qual impressora que eu vou mandar. Então, gente, retomando aqui. Aqui eu tenho até 2 documentos que eu tenho que apagar. Vai gravar de novo? É, filha, eu tô gravando já. Eu te atrapalhei? Só um pouquinho. Vamos voltar, então. Então, gente, para imprimir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher a impressora. No meu caso aqui, eu tenho várias impressoras instaladas. Eu escolho uma delas. Ele está conectando. Essa ele não vai achar, porque ela não está mais aqui. Vamos procurar outra. ESC. Ok. Arquivo. Imprimir. Muito bem. Ele encontrou essa aqui. Eu posso imprimir todas as páginas. Ocultar. Aqui, como só tem uma página, ele vai mostrar um só. Eu posso escolher qual página. Por exemplo, se eu tivesse 300 páginas, queria imprimir só 300. Eu escolho imprimir só na frente, então imprimir em um lado, ou imprimir nos 2 lados. Tem impressora que imprime frente e verso automático. A minha não imprime. Então, ela é imprimir manualmente, certo? Nenhuma das duas imprime automático. Não, até que a 4260 imprime. A 3250 não. Aqui eu configuro, se eu quiser imprimir 2 páginas por folha, 3, 4. Esse arquivo está pequenininho, deixa eu abrir um outro arquivo que eu já tenho. Arquivo. Não, vou abrir o Word mesmo. Já tenho. Arquivo, alfabetização e letramento. Ok. Então, esse aqui dá para mostrar para vocês. Arquivo, imprimir. Tá aqui a impressora já escolhida. Vamos supor que eu quero 4 páginas por folha. Todas as páginas. Imprimir em um lado só. Era para ele ter mostrado aqui 4 páginas por folha, vamos ver 2. Normalmente ele mostra. Mas eu vou fazer diferente para vocês verem. Arquivo, alfabetização. Arquivo, imprimir. Aí eu vou aqui, propriedades da impressora. Layout.
avançado. Não era isso que eu queria mostrar para vocês. Configurar a página. Superior, inferior. Então, pessoal, na realidade, eu queria mostrar para vocês era como é que a gente manda imprimir, como é que a gente configura a impressora, não é? Propriedades da impressora. Aqui são as propriedades gerais da impressora. E as preferências é que indicam como é que a gente vai imprimir. Então, eu tenho aqui tamanho do papel. Normalmente, o papel que a gente utiliza é o A4. Eu, como mexo com outros tipos de publicação, eu mexo com vários tipos de papel. O papel A4 é o mais comum. Você pode escolher o tipo de papel. Então, quando você tem papel fotográfico, ele é photopaper glossy, porque ele precisa de mais tinta. A impressora ela fica mais tempo naquele lugar para que a tinta ela segure naquele papel. O tipo de qualidade você escolhe rascunho, padrão, alto. Rascunho, ele é mais rápido, né? E também ele gasta menos tinta. Eu coloco sempre no padrão aqui na minha impressora, mas quando a impressora é laser, por exemplo, você pode colocar no rascunho, que ela imprime tranquilamente. Como as minhas são jato de tinta, eu prefiro colocar dessa forma. Você pode reduzir ou aumentar o documento. Pode escolher quanto que você vai aumentar, igual quando a gente vai tirar a cópia. Faz aí, reduz para mim tantos por cento. Aí você reduz. Aumenta para mim tantos por cento, aí você aumenta. Certo? Isso é o mais importante de você saber sobre impressão. Ok? E é isso. Acho que a gente encerra a aula por hoje. Certo? Vocês têm aí os slides para vocês consultarem e também vocês têm o guia de estudo de vocês. Vou buscar aqui, guia de estudo, que é o que eu já compartilhei com vocês, né? Que tem aí toda a matéria que eu dei até agora. Vamos ver em qual página a gente está. Vou aumentar aqui para eu ver também. Se não me engano, a gente está na... Isso aqui, isso mesmo. Algumas questões e alguns lembretes que tem aqui para você estudar mais. E na próxima aula a gente vai fazer uma revisão. Vamos fazer só os questionários para a gente rever até aqui. Agora, a gente vai estudar o Excel e pronto. Lembra que eu falei na hora que eu estava falando de fórmulas? Tem algumas fórmulas que você tem que aprender. Soma, média, mínimo e máximo, se. Mas só que na tabela a gente usa mais a soma. Que foi o que eu ensinei para vocês. Certo? Então, aqui até a página, vamos ver quando que começa essa matéria. Eu estava trabalhando com vocês. Windows 10, Word. Então, começa na página 26. Aí, na página 31, começa já o questionário, que é para você treinar, tá bom? Eu gosto muito desses questionários e a gente fazer depois para respondermos juntos. E esse aqui fica para a próxima aula, começando o slide na página 33. Lembrando que esse guia de estudo ele tem muitas páginas, né? Ele é muito mais completo do que a aula que a gente vai falando. Por isso, você vai ler. Se você tiver dúvida, me pergunte, mande mensagem para mim, tá certo? Para eu poder ajudá-lo da melhor forma possível. Porque como a gente está fazendo a aula online, é difícil saber exatamente qual que é a dificuldade do estudante, a não ser que vocês perguntem, tá bom? Então, tá? Eu vou
colocar novamente aqui o meu e-mail. Tá aí o meu e-mail para vocês contactarem a minha pessoa, né? Eu vou colocar aqui também meu telefone. Não vou porque vai ficar público no YouTube. Mas aí quem quiser saber mais, só me perguntar aqui no e-mail que eu respondo. Se precisar, eu mesma entro em contato por telefone, tá bom? Um beijo para vocês e bons estudos.